Bom dia, gente. Meu nome é Norton, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o Corcunda de Notre Dame. Mas, para começar, já deixa o seu like, já deixa o comentário, se inscreve, ativa o sininho. A gente fez uma conta no Instagram, a gente vai deixar o @ aqui embaixo. Segue a gente lá pra gente poder também compartilhar durante a semana. E hoje a gente vai falar então do Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse livro aqui, ele é publicado então pelo Victor Hugo, mesmo autor de Os Miseráveis. Ele foi lançado em 1831, mas a história ela se passa em 1482, em Paris, na Idade Média. Então eu acho que esse é um dos diferenciais desse livro, porque eu não lembro de tanta literatura que se passa nesse período. E a gente pensar assim, que esse autor que publicou no século XIX, falando do século XV, já é um diferencial, porque a gente tem muita literatura também que é contemporânea, que o autor pesquisa aquela coisa toda para poder falar sobre esse período daquela época. Então aqui a gente tem muita coisa que o Victor Hugo, ao estar na França e ao estar em Paris, ele conseguia vivenciar muito bem. Ele, todos os prédios históricos, muitos deles ainda existiam. A cidade ainda tinha uma cara bastante medieval, que é interessante de você poder ver alguém que viveu naquela França do passado que hoje, infelizmente, não existe mais. Um dos motivos que o Victor Hugo escreve esse livro é para proteger o patrimônio cultural e urbano da Paris do século XIX. Porque Paris vinha passando por uma série de revoltas, algumas bastante violentas desde a Revolução Francesa em diante, e muito desse patrimônio vinha sendo dilapidado, vinha sendo destruído, e o poder público não tinha muito interesse em fazer a manutenção desses prédios históricos. Então a Catedral de Notre Dame, ela estava para ser demolida, que a galera, enfim, ia reurbanizar aquela região toda, e o Victor Hugo falou assim, não, essa aqui é uma das igrejas mais antigas de Paris e a gente tem que manter ela do jeito que está. E ele escreve esse romance como uma forma também de conscientizar a população e trazer um olhar com mais cuidado para esse patrimônio. Então isso é um dos pontos altos do livro, de você escrever um livro de quase 500 páginas falando de um patrimônio histórico. A Catedral e a Paris, então, ela acaba sendo também um dos personagens principais da história. Além do Quasimodo, da Esmeralda, do Conde Frollo, a gente tem, então, a Paris medieval, a gente tem a França medieval e com um determinado ênfase na Catedral. Toda a história ela acaba girando em volta da Catedral. E isso é muito interessante, de você ver toda a ambientação que o Victor Hugo constrói. Mas esse livro, ele começa estranho, e daí talvez aqui seja um dos problemas que eu identifiquei que ele não funcionou tanto pra mim. Ele demora um tanto, quase uns 30% pra realmente engrenar na história. Ele fica apresentando os personagens e o ambiente, e você fica na dúvida, tá, quem é que é o personagem principal dessa história? A gente fica esperando o Quasimodo, a Esmeralda, o Conde Frollo, que é os personagens, inclusive, que aparecem na animação da Disney, e eles demoram um pouco para aparecer. Então, só para o leitor de primeira viagem, porque eu tive esse baque quando eu comecei a ler, ele começa com uma peça de teatro, com os personagens meio aleatórios, vem um embaixador de um outro país para França, e daí você tem o dramaturgo, todo nervoso para começar ali a peça, para que ela seja um sucesso, ele é meio pobre também. E a gente tem uma representação desse teatro. São 4 personagens principais, que são a igreja e o Estado e a sua relação, e a mercadoria e o trabalhador, que também é uma segunda relação. E eu achei que ele me pareceu, tá? E vocês deixem nos comentários para ver se faz sentido, que essa peça de teatro, na verdade, é um resumo da obra toda. A obra toda vai girar em cima dessa peça também, porque a gente tem daí a igreja e o Conde Frollo, que é o arquidiocesano dessa Catedral de Notre Dame, e você tem depois o Luís XI, que é o rei, e a relação entre a igreja e o Estado. Mas a relação entre o trabalhador e a mercadoria, ela é um pouco ambígua. Eu fiquei na dúvida se era, por exemplo, a Esmeralda como mercadoria e o povo que assiste depois o julgamento, ela vai ser julgada depois por um dado motivo, ou se é a relação entre o Phoebus, que é um soldado, e a Esmeralda, mas aí já seria talvez o exército e a população. Fica uma coisa meio mal explicada. E a partir disso que você vai então ter contato com a Esmeralda, porque essa peça dá errado, ninguém no fim acaba prestando atenção. É eleito o Papa dos Bobos, que é tipo um rei momo da época, só que é o cara mais feio. E daí Victor Hugo então introduz o Quasimodo, que era de fato talvez a pessoa mais feia, enfim, em função da condição física e mental dele. E esse dramaturgo, ele acaba então não tendo a peça realizada, e ele acaba vagando pela cidade até altas horas da noite, quando ele vê a Esmeralda numa tentativa de sequestro pelo Quasimodo e por uma pessoa vestida de preto.
que depois a gente vai saber que é um personagem importante na história que eu não quero falar aqui. Então daí você tem, então, na verdade, esses 4 personagens principais sendo apresentados. Só que isso já levou, tipo, uns 30% do livro. Então demora um pouco nisso que eu falei, da história engrenar e você se ambientar nessa história toda. Então, gente, antes da gente começar a falar dos próximos pontos, eu queria dar só mais um resuminho básico sobre a história, tá? Aqui a gente tem o Quasimodo, que é uma criança que é abandonada na porta de Notre Dame. E por que Notre Dame? Porque essa catedral, ela tinha como diferencial adotar as crianças que eram deixadas na sua porta. Então essa criança é abandonada pelos pais na porta da catedral. E daí a gente já vê uma característica do Victor Hugo que vai ser muito bem explorada depois nos Miseráveis. Porque daí se juntam várias pessoas ali falando mal dessa criança, do tipo, que ela é filha de Satã, que essa criança tem que ser apedrejada, enforcada, jogada no rio, queimada, umas coisas absurdas. Sem humanidade nenhuma, tratando aquela criança como se fosse realmente um negócio, né, de outro mundo. E o Conde Frollo, ele adota o Quasimodo. Como filho, ele acaba dando um lar, alimentação para aquela criança e a protege. E o Quasimodo, então, ele vai ser o sineiro de Notre Dame, ele que tocava o sino e tal. Então, o Conde Frollo é visto por muitos como o personagem talvez mais complexo dessa história, porque ele também é, de alguma forma, o vilão, mas ele tem um lado muito humano de adotar essa criança que foi rejeitada. A gente tem a Esmeralda, que é uma criança muito bonita, que tem vários dotes, digamos assim. Ela é inteligente, mesmo sem tanto conhecimento. Ela tem uma voz muito bonita, ela dança muito bem. E ela se perde da mãe e é criada por ciganos. A gente tem esse Conde Frollo. Ele era um jovem, né? Agora na história aqui, quando ela se passa, ele já é uma pessoa adulta, já meio velha. Muito dedicado aos estudos, muito orgulhoso. Ele se destaca na vida eclesiástica. E ele realmente tem muito orgulho disso, e ele acaba sendo uma referência como arquidiocesano. E a gente tem também o Phoebus, que é um soldado, que ele é noivo de uma outra menina, mas ele se encanta pela Esmeralda, e eles meio que têm um romance, aquela coisa toda. Mas ele tenta ter um romance com ela, e ela é perdidamente apaixonada por ele. Porque nessa tentativa de sequestro que esse dramaturgo presencia, quem a salva é o Phoebus. Então ela fica aquela coisa, meu salvador, e ela fica realmente muito admirada por ele e vai levar talvez esse amor até o fim da história. Tem um ponto interessante na história que quando a Esmeralda e esse Phoebus vão tentar ter um relacionamento, enfim, eles vão para uma espécie de bordel, o Phoebus ele é atacado e é dado como morto, ou quase é morto. E a Esmeralda é acusada de ter feito essa tentativa de assassinato, porque a princípio só tinha ela no quarto. E ela é acusada, inclusive de bruxaria, porque ela tem uma cabra muito bem adestrada. E essa cabra, então, diz as horas, diz em que mês que eles estão, e ela forma palavras com umas plaquinhas no chão. O pessoal entendia isso como um ato de bruxaria, daí sendo mulher, daí pode vir toda também uma questão, inclusive de cunho, né, feminista, enfim. Ela é acusada de bruxaria, e ela é torturada, e ela tá para ser enforcada em praça pública. Então aqui a gente tem também um outro olhar do Victor Hugo, que depois aparece também melhor explorado nos Miseráveis, que é o papel da justiça, o quanto ela é injusta e o como ela acaba destruindo muitas vezes a vida das pessoas que, enfim, acabam se cruzando com essa justiça que não é muito cega, eles assim, né, nesse julgamento fica muito claro que a igreja, por ser um ato de bruxaria, se envolve, eles estão pouco preocupados em explorar os fatos, o que aconteceu. Tem uma outra suspeita de ter uma terceira pessoa no quarto que realmente acaba cometendo a tentativa de assassinato, que é descartado assim, de uma forma grotesca. A gente tem toda a burguesia observando aquilo como se fosse um espetáculo em praça pública. Tem o exército que também não, e o exército. E a gente tem a força policial, as pessoas que tinham a detenção da força, observando aquilo também sem muita interferência, de forma muito passiva. E o Victor Hugo critica isso de uma forma muito contundente, e ele vai criticar isso também muito forte nos Miseráveis. Uma das coisas que eu gostei muito nesse livro aqui, de fato, é a ambientação. Então eu queria trazer aqui algumas curiosidades que eu não conhecia e que o Victor Hugo traz pra gente, que é bacana de ver. A primeira delas é que Paris e muito da França haviam os feudos, e dentro da cidade também a cidade ela era toda dividida em regiões que não eram exatamente bairros, controlados por senhores feudais. Então você tinha o conde não sei das quantas que dominava da rua tal até a rua tal. Tinha o arcebispo que dominava a rua A, B, C, D, E.
E todos eles tinham a sua própria força policial, digamos assim. Mas Paris não tinha um prefeito e não tinha uma força policial única. Então cada região tinha o seu controle. E o poder do monarca, no caso aqui Luís XI, era um poder meio, não é de fachada, mas meio virtual. Esses senhores feudais, eles realmente diziam que eram vassalos do rei, mas na prática não era dado muita ênfase. Então isso é interessante. A gente tem também toda uma reconstrução aqui de Notre Dame, né, contando detalhes da catedral, de como é que ela funcionava, as gárgulas. Também tem, em um dado momento, a gente conhece a Bastilha, que para quem lembra das aulas de história é o marco da Revolução Francesa, quando ela é derrubada, né, a população a destrói. Tem ali Luís XI dentro dessa Bastilha. Da Bastilha você conseguia ver Notre Dame, porque em dado momento a população se revolta e tenta invadir a catedral. E o Quasimodo consegue não só defender sozinho toda a catedral, como também a própria catedral é uma grande fortaleza, né? Para quem leu, por exemplo, o King Follett, vê que a catedral era também um refúgio da população em períodos de guerra, de invasão. Então ele joga tipo toras lá de cima, ele joga uma espécie de líquido quente lá de cima, então dispersando então um pouco a população que tenta invadir essa catedral, e em um dado momento ela começa a pegar fogo. E o rei que está na Bastilha vê o clarão e a fumaça, o fogo subindo, porque enfim não tinha eletricidade naquela época, então qualquer grande chama era vista de longe, e é notável que ele fala assim, não, essa região é do fulano de tal, mas eu não me dou bem com ele, então deixa ele se virar, deixa que ele resolva o problema com a catedral. Até que daí chega um vassalo do rei fala assim, não, isso aqui não é uma revolta popular contra esse conde, esse visconde daquela região. Eles estão tentando invadir a igreja. E a igreja, por estar abaixo do Estado, o senhor, né, deve proteção à igreja. Então, atacar a catedral é atacar, em última instância, o próprio rei. E daí então o rei se revolta e reúne então o seu exército que estava ali, e eles vão lá e dispersam aquela população que tenta invadir a catedral. Então isso é muito bacana de ver, assim, essas curiosidades e todo o charme que é você entrar numa cidade medieval pela pena do Victor Hugo, assim, ele descreve muito bem. Ao mesmo tempo que é um ponto forte, eu também tive um problema de expectativa, porque apesar dele falar muito bem da cidade, eu esperava um pouco mais. Por exemplo, quando eu li Os Miseráveis, você realmente é sugado para dentro daquele universo. Aqui eu esperava um pouco mais, o detalhe da curiosidade de como a igreja foi construída. De novo, eu acabo remetendo aos Pilares da Terra do King Follett, porque ele constrói e você vê toda a construção da igreja, e é muito bacana, você sai quase tipo um engenheiro de catedral, né, de como construir uma igreja. E aqui eu senti um pouco de falta disso. O Victor Hugo tem várias digressões, então isso é um ponto importante que tem que ter em mente. Ele realmente vai parar a história para contar alguma curiosidade, e eu queria ver um pouco mais disso. Eu acho que o meu problema foi ter lido Os Miseráveis primeiro e vim para esse livro com muita expectativa. Se você não leu, talvez a experiência seja diferente da minha, e por isso você já deixa nos comentários aqui, porque para mim não funcionou tanto. E eu queria ver um comentário de alguém que realmente curtiu o livro e por que curtiu e tal. Um outro ponto forte aqui nesse livro é os personagens, além da ambientação da Paris. Como eu falei, a gente tem o Conde Frollo, que passa por um dilema moral muito grande, porque ele realmente se apaixona pela Esmeralda, e é um amor muito... Não é um amor, na verdade, é um desejo carnal muito forte. Então, essa relação entre o desejo e o amor que ele tem à igreja... A gente já aí tem também o Quasimodo, que acaba se apaixonando pela Esmeralda também, mas aí tem um contraponto, porque daí ele tem um amor muito puro por ela, não chega a ser uma coisa utópica, idealizada, porque ele realmente a deseja, mas ele tem muito respeito por ela. Ele, por exemplo, não entra no quarto onde ela está, porque ela fica depois um tempo hospedada, digamos assim, refugiada na catedral. Ele a alimenta, ele tem todo um cuidado por ela. Quando a galera tenta invadir a catedral, a Esmeralda está lá dentro, então ele tenta de alguma forma protegê-la. Tem toda a história da Esmeralda, que é muito bonita, muito tocante. Um outro ponto forte do livro também é como diversos personagens que aparentemente são aleatórios, as histórias se cruzam, e todas elas se cruzam em torno da Notre Dame. Ela acaba sendo um ponto focal da história. É um diferencial do Victor Hugo de como ele amarra essas diferentes histórias. A gente vai ver isso também nos Miseráveis. Então, gente, um resumo assim, ó. Pra quem que eu recomendo esse livro, tá? Esse não é um livro que eu recomendo pra todo mundo, mas pra quem eu recomendo, tá? Pra quem gosta de romance histórico, pra quem gosta da escrita do Victor Hugo, ele é uma boa porta de entrada. Essa é uma das primeiras obras do autor, ele escreve com 28 anos, então você realmente percebe que ele é jovem, mas ao mesmo tempo que ele é jovem, ele tem um profundo talento.
O final do livro é muito bonito. Eu não quero falar aqui qual que é o final desse livro, mas ele realmente é tocante, ele vai realmente ser bem final, porque é as últimas 15 páginas. Então, para quem gosta de romance histórico, o final é muito bonito, para quem gosta da escrita do Victor Hugo e para quem gosta de literatura francesa. Ele requer um certo esforço. Ele era para ser uma leitura coletiva, inclusive, com o Bruno do Mais Uma Página e do João do Literário. Foi uma leitura coletiva individual, no fim os dois abandonaram, mas eu realmente espero que eles deem uma chance para esse livro, porque ele merece ser lido. Muito por esse contexto da França daquela época. Eu queria destacar também essa edição da Zahar, que tem uma tradução muito boa, tem um texto de apoio do tradutor que é muito esclarecedor, ele dá todo um contexto de ambientação histórica da época que o Victor Hugo escreveu, que vale a pena você ler, ele não tem spoilers, então assim, leia o prefácio e vá para a história. Essa edição aqui é muito bonita, ela é em capa dura, toda ilustrada, com ilustrações da época, tem algumas notas de rodapé, e dentro ela tem essa folha de guarda que realmente valoriza o livro. Então é uma edição muito boa. Deixa aqui nos comentários, se inscreve de novo no canal, ativa o sininho. Vamos conversar, eu quero realmente ver o que vocês acharam desse livro, se vocês realmente têm interesse de ler. E ele, de novo, é um dos 7 livros que eu me comprometi a ler esse ano. Estou aqui cumprindo a minha meta, a minha palavra. E deixa então nos comentários aqui quem já leu, pra gente poder debater e trocar uma ideia. Tá bom, gente? Muito obrigado e uma ótima semana para todo mundo.